Um ótimo dia a todos que acompanham o podcast da Prefeitura de Maracanaú. O Dezembro Vermelho é a campanha de conscientização sobre HIV, AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis que ocorre anualmente, sempre no mês de dezembro. No programa de hoje, vamos falar sobre como o Maracanaú vai conduzir essa campanha, sobre prevenção, diagnóstico precoce, tratamento adequado e, principalmente, o combate ao preconceito associado a essas doenças. Para falar sobre isso, nós convidamos a doutora Tânia Mara Araújo, que é infectologista aqui da rede municipal. Doutora, seja muito bem-vinda ao podcast da Prefeitura de Maracanaú. Eu agradeço o convite para falar de um tema tão relevante e importante para a saúde pública. Perfeito, Tânia. Então, gostaria que você começasse falando o que representa o Dia Mundial de Luta contra a AIDS e o movimento do Dezembro Vermelho. O Dia Mundial, né, de luta contra a AIDS, né, que é o dia 1º de dezembro, seguido de todo o Dezembro Vermelho, nada mais é do que assim, uma tentativa de levar informação, né, de conscientizar toda a população em relação a quê? A todas as formas de prevenção, seja ela através de uso de preservativo, as maneiras que existem de prevenção, de profilaxia antes de uma exposição, após exposição, as medidas de diagnóstico precoce através dos testes e toda uma linha de cuidado através de tratamento eficaz, seguro, para que a gente consiga levar qualidade para essas pessoas, né, que vivem com HIV e AIDS, e mais do que isso, o Dezembro Vermelho busca acabar com aqueles estigmas e preconceito que ainda infelizmente existem quando se trata dessas pessoas que vivem com o vírus. Perfeito. Esse ano, a gente sabe que esses meses temáticos sempre tem um tema, né? Qual é o tema da campanha esse ano? Pronto, tentando assim uma tradução, o tema para 2025 é superando rupturas, refazendo histórias, né, a resposta ao HIV. Em que sentido? A gente interpreta que tentando superar justamente essas rupturas, né, essas barreiras que levam com que as pessoas não investiguem, não tenham o seu diagnóstico, seja por preconceito, seja por falta de acolhimento, que a gente consiga levar essa informação de qualidade para que haja essa ruptura, né, desses preconceitos, dessas barreiras, para que a gente consiga assumir uma linha de cuidado que consiga mudar a resposta daquela pessoa que vive com HIV, né? Que consiga mudar essa história, que seria uma história natural da doença, mas que pode ser modificada através de um cuidado, de um tratamento adequado. Perfeito. A doutora falou dois termos aqui juntos que eu acho que é interessante a gente até explicar, doutora. Você falou assim, quem convive com HIV/AIDS. Qual é a diferença entre essas duas siglas, o que elas significam, até para a gente entender. Pronto, muito importante desfazer o que a gente chama assim até de mito, né? Porque todo mundo às vezes fica, né, preso a alguns conceitos que existiam lá em décadas passadas, de 80, 90, e aí não, a gente tenta levar essa informação para que esses paradigmas, né, sejam superados. Por quê? Viver com HIV é diferente de ter AIDS. HIV é o vírus, né, da imunodeficiência, e a pessoa pode contrair o vírus e, se tiver um diagnóstico e começar um tratamento, esse tratamento ele leva ao controle do vírus, o paciente atingindo essa carga viral não detectada, ou seja, o tratamento adequado levando a esse controle da infecção, esse paciente pode passar a vida inteira com o vírus e vivendo com qualidade, seguindo uma vida normal, sem conhecer o que é a AIDS, né? Que seria, naquela história natural da doença, da infecção, as infecções oportunistas que apareceriam se esse paciente tivesse uma evolução para a imunossupressão, né? Para a defesa baixa e infecções oportunistas. Então, viver com o vírus é diferente de ter doenças definidoras de AIDS, né? De ter a doença. Perfeito. É interessante também que você falou sobre mito, e esse é um assunto que infelizmente está envolto em grandes mitos, né? Ainda hoje as pessoas têm esses tabus, têm esses preconceitos em relação à doença, doutora? Como é que a senhora avalia no consultório isso? Pronto, muitos, muitos. Infelizmente, a cada consulta que eu faço de primeira vez, a maioria dos pacientes, eles ainda chegam assim com as mesmas questões que eu acho que eram discutidas nessas décadas, né, com recém-conhecimento do vírus, né? Então, como se o HIV fosse sentença de morte,
como se todo paciente que tivesse o vírus fosse evoluir para a doença, né, para a AIDS. Então, acho que esse é um grande mito e que a gente precisa desfazer, mostrando que com o tratamento atual, o paciente consegue atingir esse controle da doença, que se trata hoje de uma doença crônica controlável, né? Que com tratamento adequado, com adesão adequada, né? Ou seja, aquela regularidade de tratamento, de constância nas consultas, nos exames, esse paciente consegue viver uma vida, construir sua vida afetiva, de trabalho e ter uma expectativa de vida semelhante à de uma pessoa sem o vírus. Doutora, ultimamente tem se noticiado bastante também a questão do crescimento do HIV/AIDS, mesmo entre casais héteros, né? Assim, existia aquele tabu dos anos 80, 90, da doença que era muito ali acometida entre pessoas homossexuais, né? Mas hoje esse número ele tem mudado um pouco. É correto a gente afirmar isso? É sim, você falou bem. Quando surgiu, né, quando veio, quando a gente teve conhecimento, né, do vírus, do HIV e tudo, ele foi atribuído realmente a homem que faz sexo com homem, né? Tanto que ela foi chamada de peste gay. E isso gerou um estigma horrível, né? Foram manchetes de jornais horríveis. E eu acho que muito do estigma que ficou foi dessa época, e como eu falei, parece que ficou enraizado assim na mente de muitas pessoas, que quando eu atendo hoje o paciente de primeira vez, ele ainda remete a alguns conceitos que são daquela época. Mas cada vez mais a gente vê que HIV não tem cara. Então, assim, não tem cara, não tem gênero, não tem classe social. Então, a gente tem que estimular a informação e, além das estratégias de prevenção que a gente sempre fala, a testagem. Então, não existe situação. Se a pessoa tem vida sexual ativa, é uma pessoa que deve testar. Tanto que uma coisa importantíssima é o advento do teste rápido no pré-natal. Então, se faz teste rápido no pré-natal, se faz teste rápido na hora do parto. Então, quantas gestantes são diagnosticadas com HIV e as crianças nascem sem o vírus, porque tem a oportunidade de tratar, né, da mãe tratar durante toda a gestação, e na hora do parto é feita toda uma estratégia de cuidado também, de medicação. Essa mãe, a via de parto é escolhida de acordo com, né, de como está a condição da mãe nesse momento, e a medicação que é feita para o bebê. Então, é toda uma linha de cuidado que, graças a Deus, a gente tem bebês que nascem sem o vírus, né? Então, acho que é muito importante isso, sim, de entender que esse é outro mito, né? Que HIV não tem cara e que todas as pessoas têm, sim, que ser responsáveis pelo seu cuidado e investigar, né? Então, não ter essa questão do bloqueio, do tabu com a testagem, né? Se tem vida sexual ativa, tem realmente que testar. É muito importante, né, ainda a gente falar sobre isso, assim, está sempre pautando, não só no Dezembro Vermelho, mas em todas as épocas do ano. A gente fala em prevenção, a gente tem grandes festas aqui no Brasil, onde a gente está sempre pautando a questão do uso do preservativo, né, doutora? Sim. Então, assim, tentando vencer esses tabus que infelizmente ainda existem, né? E o uso do preservativo muito importante porque não previne só HIV, né? Previne outras ISTs também. Então, sífilis, hepatites virais, né? Então, assim, porque é muito importante e eu acho que a gente ter essa informação de que às vezes as pessoas não fazem com medo, né? E aí dizem, não, eu tenho medo de descobrir. Mas, assim, quanto que a gente trabalha com a questão de diagnóstico precoce, né? Para várias situações, né? Para várias questões, assim, de saúde. Então, assim, quanto mais cedo você tiver aquele diagnóstico, então, se você tiver a oportunidade de diagnosticar numa fase onde você ainda não tem nenhuma infecção oportunista, onde você está com o vírus, com uma carga viral que está ali, no nível ali que não está tão preocupante em relação ao que ele está atacando a sua defesa. Então, quanto mais cedo aquele diagnóstico, melhor você controlar só um vírus do que já ter que tratar uma infecção oportunista que já tem aparecido. Então, assim, não ter medo de testar, né? Quanto mais cedo você descobrir, melhor vai ser sua resposta a longo prazo. Perfeito. Doutor, o que tem mudado em relação ao tratamento ao HIV? Pronto. HIV. Em relação ao tratamento ao HIV, a gente vê que houve, né, várias mudanças. A senhora pode destacar algumas? Muitas, 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 muitas. Porque, olha, até o próprio termo, acho que você deve ter ouvido muito falar, que falava assim, o coquetel, o coquetel, o coquetel. Então, assim, na época que se usava esse termo, os pacientes tinham que tomar vários comprimidos por dia, tomavam 6, 10 comprimidos por dia, comprimidos que às vezes traziam muitos efeitos adversos. Então, ao longo desse tempo,
a gente já consegue fazer tratamentos muito mais potentes, com um número muito menor de comprimidos, tratamentos que são muito mais eficazes. A gente já tem hoje a opção de tratamento com 2 comprimidos, com 1 comprimido só, né? Então, que essa é a maior novidade, que é uma terapia simplificada, que vem sendo assim, que o Ministério ele cria os critérios, né? Ele tem os critérios, e aí ele vai expandindo, tipo esse de 1 comprimido só, que tem bem menos efeitos adversos a longo prazo, porque a gente prepara o paciente para fazer tratamento para a vida inteira dele. Então, é um paciente que tem uma doença crônica que vai usar remédio para a vida inteira. Então, quanto menos efeitos ele tiver a longo prazo, melhor. Então, no caso dessa medicação de 1 comprimido só, primeiro ela foi liberada para pacientes acima de 50 anos, depois já caiu para 40, agora já é acima de 35. Então, cada vez mais a gente está conseguindo fazer essa terapia simplificada para os pacientes. Então, a terapia está sempre em progressão, em termos de mínimos efeitos adversos, em facilidade de adesão, uso único, tomada única diária. Então, assim, é um progresso que é contínuo. Perfeito. E houve um progresso também recente, doutora, gostaria que a senhora falasse sobre, em relação a medicamentos que servem como se fosse um tratamento de emergência, caso a pessoa esteja desconfiada, que houve ali algum tipo de contato, né, que ela ficou desconfiada, que pudesse haver algum tipo de contágio, a questão da PrEP e da PEP, né? Pronto. Explica para as pessoas o que é isso. Muito importante, é uma das linhas que a gente quer abordar nesse Dezembro Vermelho, que são essas estratégias que fazem parte da mandala, que a gente chama mandala de prevenção, né? Que a gente tem, né, uso de preservativo, aí tem essa parte da PrEP e da PEP. E tentando explicar. A PrEP é a profilaxia pré-exposição. O que significa isso? É um tipo de prevenção feita antes de uma exposição. Que cabe para quê? Para os casais sorodiscordantes, tipo, onde um é HIV positivo e o outro não. Cabe para as pessoas que têm vida sexual ativa, seja ela, se for... não precisa ser, porque antes tinha esse conceito, é profissional do sexo, não sei o que, não. Basta que uma pessoa que tenha vida sexual ativa, múltiplos parceiros, ou que tenha o que considere conduta de risco, ela já pode se eleger, seja candidata, a fazer esse tipo de profilaxia. E como é que ela é feita? Ela é feita com a tomada de 1 comprimido por dia, aí precisa de um acompanhamento, ela vai no serviço, a gente tem esse serviço aqui em Maracanaú, lá no nosso SAI, que eu vou falar também, que o SAI é o Serviço Ambulatorial Especializado. A gente tem esse ambulatório de PrEP, a pessoa vai, faz os testes de HIV, sífilis, hepatites, começa a fazer esse tratamento, né, que é para evitar a infecção, toma essa medicação de uso contínuo e a cada 3, 4 meses comparece ao serviço para repetir seus exames, receber a medicação. Isso é a PrEP, é antes da exposição. Mas existe aquela prevenção, a profilaxia, para após a exposição. Aí são várias situações que se enquadram aí. Tanto pode ser a situação de uma exposição de risco, foi uma ruptura de um preservativo, foi uma relação sexual desprotegida, ou foi um acidente ocupacional, foi um acidente perfurcortante, risco, se contaminou com material biológico, e aí ela procura também o serviço e ela faz uma medicação, né, que é um outro esquema, que ela faz durante 28 dias ininterruptos. E aí, ao final desses dias, ela testa novamente, ela testa no início, testa depois e fica acompanhada no ambulatório também, aí o ambulatório de PEP, que é profilaxia pós-exposicional. Então, mas isso a gente também faz lá no serviço, além do nosso ambulatório de HIV, que acompanha os pacientes que têm, né, que tem pessoas que vivem com o vírus, né? Importante você falar sobre PrEP e PEP, até porque quando a gente fala em PrEP, que é aquela que vem antes da exposição, correto? Certo. Pronto, é interessante a gente ressaltar que o uso da PrEP, ele não dispensa, por exemplo, o uso do preservativo, Exatamente. Né, doutora? Porque a PrEP, ela serve para prevenir a questão da HIV e AIDS, porém o preservativo ainda protege várias outras como a gente ISTs, falou, né? as outras ISTs, sífilis, hepatites virais, né? No caso, não dispensa o uso do preservativo. A PrEP, ela faz a profilaxia do HIV, né? Deixando bem claro. É importante combinar aí os dois tipos de prevenção para que as pessoas não se exponham assim de maneira desnecessária, né? Em relação à PEP, doutora, eu tenho até um comentário para fazer. Uma amiga, ela se machucou numa praia com uma seringa que alguém jogou, deve ter feito uso, muito provavelmente de drogas, né? Na praia, jogou a seringa na areia.
a minha amiga pisou em cima da seringa, se machucou, teve que procurar, né, o ambulatório de infectologia. Ela fez, se eu não me engano, tratamento em Fortaleza e fez justamente esse ciclo de 28 dias. Aí é importante falar em relação à PEP, né, que é essa pós-exposicional, que quanto mais cedo você procurar o serviço, melhor é a resposta. Então, a gente tem ali até 72 horas para, depois de uma exposição, você procurar o serviço de saúde para iniciar a sua profilaxia, né? Então, assim, dentro de 2 horas, o ideal, mas até 72 horas. Após você chegar, doutora, eu tive um acidente, aconteceu há uma semana. Infelizmente, para esse acidente não vai ter o que fazer. Você vai ter que testar e marcar uma retestagem, né, para acompanhar essa exposição, mas a profilaxia mesmo não vai mais estar indicada. E aí, como eu falei, lembrando que a gente tem esse serviço, né? A gente tem os testes, a questão das testagens de HIV, a gente falou muito de IST, né? De HIV, sífilis, hepatites virais. A gente tem testagem nas unidades básicas de saúde e lá no nosso SAI, que é Serviço Ambulatorial Especializado, é um CTA, Centro de Testagem e Aconselhamento. Então, a gente tem centro de testagem lá, a gente testa, e aí, se o paciente tiver algum diagnóstico, ele tem toda uma equipe multiprofissional lá para esse segmento. Assistente social, psicólogo, enfermeira, tem um outro médico clínico que faz esse acompanhamento, na verdade é ele que faz o ambulatório de PrEP e PEP, né, que é o meu colega, o Alisson, e eu e outro colega, o Marcos Vinícius, a gente faz, que é infectologista também, a gente faz ambulatório de HIV e o Marcos faz de tuberculose também. Perfeito. Era justamente o que a gente ia abordar a partir de agora, né? Você tem falado aí do SAI, né? Colocado aqui e ali, eu percebo que você defende aí, Sim. que é onde você trabalha. Tem orgulho de onde você trabalha, doutora? Muito, muito, muito. A gente sempre brinca, assim, porque eu já trabalho há muitos anos, né? Em alguns lugares, né? Como a gente estava conversando aqui em off antes, mas no SAI eu trabalho há 14 anos e, assim, são uma trajetória, assim, marcada por muito aprendizado, muitos desafios, mas muito compromisso, assim, porque realmente é um serviço que eu tenho um apego muito grande. E a gente faz um trabalho muito bonito lá mesmo, assim, a equipe inteira, é uma equipe toda comprometida, assim, com o acolhimento, com trazer dignidade e respeito para esses pacientes, sabe? Porque a gente sabe que é uma classe que, às vezes, tem uma vulnerabilidade, até nessa questão que a gente conversou aqui, desde procurar o serviço. Então, assim, as pessoas, de modo geral, já têm essa questão do procurar o serviço, né? De ou por algum preconceito, ou vergonha, ou então já tem aquela recusa em procurar o serviço. Então, quanto mais a gente tiver um serviço que trabalhe com humanidade, né? Que traga dignidade e respeito para esse paciente, mais adesão a gente vai ter. Isso a gente tem até trabalhos para esses grupos, né, de adesão, mostrando isso, que quanto mais esse paciente se sente acolhido, maior a chance dele ter adesão ao tratamento. E é importante falar também, a gente marcou essa entrevista aqui com a doutora Tânia tem um tempinho, a Karine, lá da Atenção Especializada, me procurou para a gente levantar essa pauta, e eu conversando com a Karine, ela falando, Jonas, parece que as pessoas não sabem que Maracanaú também tem o SAI, né, que é o Serviço Ambulatorial Especializado, muito bem equipado, pronto para atender, inclusive referência, né, para outros municípios aqui da região. A gente atendia, né, agora tem uma policlínica também que consegue dar esse suporte, mas assim, são muitos pacientes falando assim que tem essa questão, né, do preconceito e tudo, mas a gente tem muito paciente. Então, assim, por isso esse momento da gente estar aqui é tão importante, porque por mais que a gente veja que, às vezes, no geral, graças a Deus, o número de mortes tem caído, né, com o tratamento e tudo, mas a gente ainda tem muitos pacientes de primeira vez, a gente ainda tem muitos pacientes jovens chegando a cada dia no nosso ambulatório sendo diagnosticado. Então, se a gente tem todas essas estratégias, né, de prevenção, se a gente tem, porque, assim, o tratamento, a gente falou muito aqui, falou como ele consegue impactar na vida da pessoa, com HIV, mas ele não impacta só na vida individualmente do paciente, porque uma vez o vírus controlado, ele não transmite. Então, ele é bom para o paciente, que evita a cadeia de evolução da doença, mas também ele impacta no coletivo, porque esse vírus, uma vez controlado, ele não transmite para as outras pessoas. Então, ele é benefício para o paciente, que vai ter sua vida, né, com qualidade e com a doença estagnada, uma doença que não vai, né, que não vai surgir, né, não vai aparecer, mas também ele vai ter a gente vai ter aquela cadeia rompida, porque a gente não vai ter transmissão. Né? Perfeito. Porque
a gente vai botar, né? O I igual a I. Indetectável é igual a intransmissível, ou seja, carga viral não detectada não transmite, né? Ainda sobre a sua experiência aqui no SAI, 14 anos? 14 anos. A senhora tem stories aí de pacientes que por algum motivo ficaram registrados aí na sua memória, doutora? Muitas, muitas. Eu acho que nesse caso em especial é porque todos brincam que eu tenho uma memória, assim, muito... é, assim, eu marco muito, assim, eu gravo muito as histórias todas. Então, todos para mim são individualmente, especialmente marcantes. Mas as de superação sempre me marcam muito. Então, como a gente está falando, né, desses 14 anos aqui, então, eu tive pacientes que, na época do diagnóstico, teve o diagnóstico através do óbito do esposo, né, e tinha uma filha de 7 anos. E aí, na época, chocante, né, triste toda aquela história, e eu tive que transferir a filha, né, para acompanhamento, né, de SIDA pediátrica, né, no SEBIN, mas nesse tempo todo que eu estou aqui, eu recebi essa criança de volta, já na maioridade, e tive o prazer de acompanhar essa já adulta, né, engravidar, construir família, ter um filho saudável. Então, assim, mostrando que é possível tudo isso que a gente conversou aqui. A pessoa seguir uma vida com qualidade, vivendo com HIV. E falando da história da minha memória, eu estava com lembrando dessa, e no caminho para cá eu me lembrei de outra, que, como eu gravo, falei, né, os pacientes, eu atendi um paciente como se fosse primeira vez, ele relatou ser primeira vez, mas através de alguma investigação eu vi que não era, né? Que, na verdade, ele já tinha um diagnóstico há 10 anos, estava em abandono. E aí eu fiquei muito tempo conversando com ele para tentar resgatar. E a gente diagnosticou uma doença oportunista naquela ocasião, porque a gente tem uns testes que a gente faz do Ministério. E aí eu comecei esse tratamento e expliquei, conversei com ele como era importante essa adesão e que, sabe, né? A gente tem que acolher sem julgar, né? E aí, quando ele voltou na consulta de retorno, eu peguei o prontuário, olhei assim para ele, aí eu olhei para o prontuário, olhei para ele, aí chamei a atendente, eu digo, eu acho que vocês trouxeram o prontuário errado. Esse não é aquele paciente, não. Aí ela foi atrás de trocar, e quando eu olhei assim para ele, aí eu, seu nome é bem comum, costumam trocar seu prontuário, seu nome? Ele, doutora, sempre troco. No outro serviço que eu faço, que ele era acompanhado no CAPS também, sempre trocam. Aí eu peguei e disse assim, mas você comecei a contar a história. E era ele, voltando 4 meses depois, com 20 quilos a mais, totalmente recuperado, mas eu não reconheci, de tão bem que ele estava. O paciente que eu tinha atendido há meses atrás, caquético, mal e tudo, e que a gente voltou a TARV dele, que é como a gente chama a terapia antirretroviral, voltei a medicação dele, tratei infecção oportunista, conversei e tudo, o paciente estava lá com carga viral não detectada, com CD4 recuperado, com 20 quilos a mais, que eu não reconheci a fisionomia dele. Então, para mim, todas as histórias assim que mostram a superação, mostram como você pode seguir sua vida bem, com HIV, para mim, todas, assim, marcam e eu gravo todas, assim. Perfeito. Doutora, vamos falar mais uma vez, eu acho que vale a pena a gente reforçar os caminhos que a gente tem dentro da rede municipal para as pessoas que estão em casa, que por algum motivo, né, tenham tido algum tipo de relação, se expôs de alguma forma, queiram ir buscar a área da saúde aqui no município. Porta de entrada, então, é o posto de saúde. Pronto. Todas as unidades básicas de saúde, ela tem essa testagem, né, como a gente falou, de HIV, sífilis, hepatites virais, e uma vez identificando algum, elas encaminham para, assim, se for alguma que dê para seguir no posto, tipo sífilis, trata no posto também, mas se precisar encaminhar para um serviço ambulatorial especializado, a gente está de portas abertas, tem a policlínica também, aqui em Maracanaú, então encaminham para lá e a gente faz esse segmento, como eu lhe falei, com uma equipe toda multiprofissional, que faz esse segmento todo lá junto com a gente. Então, tem psicóloga, tem assistente social, então tem todo esse acompanhamento dentro do SAI que fica no hospital de Maracanaú. Perfeito. Então, fica aí o recado, né? Porta de entrada realmente é o posto de saúde, assim como é para a grande maioria, né, de casos de comorbidade, mas tem o SAI, que é o Serviço Ambulatorial Especializado. Eles Ele pode procurar, ir... podem ir lá no SAI, fazer a testagem então é também. portas abertas também, né? Pode ir também. Perfeito, então. Fechado. Doutora, falamos em programação do Dezembro Vermelho. O que a gente tem, então?
Bem, dezembro vermelho sempre é um mês que a gente movimenta. Inclusive, eu vim até na cor, viu? Sim, eu percebi que veio na paleta. Foi sim, porque a gente sempre faz grande, assim, grande movimento nesse mês. Não é, a gente brinca, né? Não é só nesse mês. Obviamente, a gente leva essa estratégia de educação continuada durante vários outros meses, né, durante o ano. Mas no mês de dezembro, especialmente na semana do dia 1º ao dia 5, falando especificamente desse ano, a gente vai ter essas blitz educativas que as meninas sempre fazem na Praça da Estação, fazem testagem, vai ter uma palestra exatamente com a temática de PrEP e PEP, lá no auditório da Uninassal. Todo ano a gente faz uma para o público, para os médicos, profissionais de saúde da atenção básica, da secundária, porque assim é importante essa integração. A gente está lá na especializada, mas como a gente falou, às vezes o paciente ele vai para a ponta, ele começa dali, né, do posto, ele vai, às vezes aquele paciente que está com algum sintoma procura o posto. Então assim esse profissional de saúde que está ali na ponta, ele precisa estar também informado para saber acolher, atender esse paciente e encaminhar, né, para a gente. Então, a gente vai fazer essa palestra, né, no dia 3 de dezembro, no auditório da Uninassal. E os demais vão ser dia da semana, vão ser essas blitz educativas, que as meninas que eu digo é porque é a nossa equipe de enfermagem, assistente social, psicóloga, o pessoal que trabalha com a gente lá na administração, com a educação, com panfleto, com testagem, acho que é na Praça da Estação, sempre, mas já tem todo um roteiro. Perfeito. Sem problema nenhum, até porque a gente já deve ter colocado lá no Instagram da Prefeitura de Maracanaú e no site também da Prefeitura toda a programação relativa ao Dezembro Vermelho. Quem quiser acompanhar, tiver alguma dúvida, pode ir lá, que está tudo lá na nossa página. Então, estamos caminhando já para o final do nosso programa. Gostaria de perguntar, doutora, se a senhora tem uma mensagem final para falar nesse Dezembro Vermelho a todas as pessoas que estão assistindo o nosso podcast. Pronto, eu acho que a mensagem que eu tenho para deixar pegando o gancho desse momento que a gente está aqui, é isso, é informação. Eu acho que a maior arma que a gente tem contra o preconceito é a informação. Então, a busca por informação de qualidade, aquela informação que leva ao conhecimento, o conhecimento que liberta, né, que pode levar ao cuidado e acolhimento, né? Então, acho que quando você acolhe todas as questões, né, envolvidas, tudo que a gente conversou aqui, leva a uma linha de cuidado de forma completa, desde a questão de uma testagem, de um diagnóstico precoce, até você acolher um diagnóstico e seguir seu cuidado, né? Então, acho que é essa mensagem que eu queria passar, que a gente se cuide de modo geral, complexo, né? Desde as medidas de prevenção, que a gente adote as medidas de prevenção, uso de preservativo, todas essas maneiras que a gente falou aqui, PrEP, PEP, mas que também a gente lembre do diagnóstico precoce e, se for necessário, um tratamento, né? Perfeito. Acho que a prevenção começa na informação, né, doutora? Exatamente, exatamente. A informação também para quebrar os tabus e os preconceitos, porque toda vez que a gente conversa com o paciente primeira vez, que ele fica com aquele... além de ele assumir aquele diagnóstico, aquela angústia para ele se preocupar ainda com o que os outros vão pensar, com o julgamento dos outros, né, é uma coisa tão triste, né? Então, acho que informação para todos, para que a gente consiga quebrar esse ciclo, né? Perfeito. Queria agradecer, então, a sua presença aqui no podcast da Prefeitura de Maracanaú, doutora Tânia. Eu que agradeço, e para todos, né, que tiverem a oportunidade de assistir, de replicar, que sejam multiplicadores dessas informações, que a gente tenha um mundo mais livre e respeitoso. Perfeito. Então, escutou, doutora? Compartilha, curte, comenta, manda para os amigos. A gente está aqui realmente para disseminar essas informações e trazer prevenção e mais saúde a todos que assistem o podcast da Prefeitura de Maracanaú. Já deixo o convite para os próximos episódios, inclusive. Até lá!